O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, você já deve ter percebido que nem tudo o que dizem para você suporta. Você fica irritado, mal-humorado, com raiva, ou você fica indignado, com mágoa, pagando mal com mal. Muitas vezes isso acontece. Então, nem sempre a verdade é dita, porque o ser humano tem essa resistência, esse orgulho de achar que sabe tudo. E quem é Deus? Ah, Deus é o que eu vou falar aqui hoje. Jesus disse assim, quando ele estava aqui nesse mundo, em corpo, fisicamente, ele disse assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, a pessoa que não consegue suportar, ela resiste, ela tem as suas defesas, ela fica na sua defensiva mesmo. E aí, Jesus continua falando assim, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. A palavra de Deus é muito forte, gente. Você pensa que a sua maneira de pensar, a sua maneira de se conduzir é a verdade. Então, claro, você resiste, você se põe na defensiva quando você não concorda, quando você não aceita, quando você não entende, quando você tem a sua própria opinião, o seu jeito, o seu reino. Mas, quando vier aquilo que o Espírito de verdade, então, isso está falando que quando não tem o Espírito Santo, e quando a pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus, existe o espírito da mentira. Sério, Viviane? Espírito da mentira. Quem não tem o Espírito Santo, tem o espírito da mentira. Se autoconvence, é orgulhoso, é resistente. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha como que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. A verdade. Porque o nosso jeito, nosso ponto de vista, o que nós pensamos, o que achamos, o nosso mundo não é a verdade. Nós precisamos do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, para ele nos guiar a toda a verdade. Não é interessante isso? Pois é. E sabe por quê? Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo, ele não vai ficar falando como orgulhoso. Não. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele vai dizer tudo que o Pai tem falado. E ele vai anunciar o que há de vir. Sabe o que me lembrei? Ontem à noite eu estava pensando numa situação que aconteceu, né? Quando meu filho era solteiro, ele estava gostando de uma menina que não estava preparada. Nem para ele, nem ele estava preparado para ela. E o que aconteceu com tudo isso?
a menina estava gostando e eu percebi isso, que eles estavam se gostando e que estava tirando o foco principal do Luiz, que era recente, tinha chegado recente, se convertido recente, batizado o Espírito Santo recente, e essa menina estava desnorteando os pensamentos dele. Ele não estava ficando bem com essa pessoa. Quando uma pessoa não é de Deus, para uma outra pessoa, faz mal. Ela afasta a outra de Deus, né? E a outra pessoa também já com a intenção de querer namorar com o Luiz. E eu lembro exatamente nesse dia que o Espírito Santo, tá vendo aí o guia que guiará toda a verdade? Mostrou para mim. Mas mostrou assim claramente, eu não via, eu não estava vendo isso. Mas ele mostrou claramente. E obviamente, depois que ele me mostrou, a gente tomou uma atitude com o Luiz, falamos com o Luiz e falei com meu marido a situação e tal. E a situação foi resolvida. Mas eu lembro exatamente desse dia porque o Espírito Santo, ele guia a pessoa. A pessoa não vai para o engano. Por exemplo, ela não casa errado. Mas, Viviane, eu conheço pessoas que receberam o Espírito Santo e hoje estão divorciadas. Ela conheceu a pessoa na igreja e hoje estão divorciados e ela está solteira, ele está solteiro. O que aconteceu? Por quê? A pessoa não deu importância a Deus. Foi o que eu estava vendo com o Luiz. Mesmo a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem que permitir que o Espírito Santo a guie a verdade. Às vezes ela quer fazer a vontade dela. E aí é que ela erra, né? Por isso que é necessário o Espírito Santo, é necessário você depender dele. Porque ele não vai falar de si mesmo. Ele vai dizer tudo que ele tem ouvido e vai anunciar o que há de vir, até as coisas para evitar problemas amanhã. Não só problemas pessoais, como também problemas espirituais. E Jesus continua falando assim: ele me glorificará. Isso aí eu vou deixar para depois da nossa trilha musical. Enquanto isso, eu gostaria que você pensasse e avaliasse. Será que você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Porque quando ele vem, ele guiará a toda a verdade. Venha com você. Já voltamos após a trilha musical. Então, você pensou? O Espírito Santo, ele guia a toda a verdade. E para falar aquilo que ele tem ouvido e anunciar o que há de vir. Quer dizer, ele guarda, ele fala o que Deus, o Criador, diz, o que a gente tem que fazer, né? Quando diz a Bíblia que ele há de anunciar o que há de vir, é guardar, proteger você de tomar uma decisão errada, de você agir de forma errada. Então, ele anuncia o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Quer dizer, então, que
Eu vou glorificar a Deus quando recebo o que é dele? Sim. Se você não recebe o que é dele, você não glorifica a Deus. Você se destrói. Você não é abençoada. Você não é muito feliz. Não. Você não tem o regozijo da salvação. Você é uma pessoa insegura, é uma pessoa que precisa se defender porque você se sente sozinha. E por que você se sente sozinha? Porque você não aceita que Ele guie você à verdade. Jesus, Ele está falando que quem receber o Espírito da verdade vai ser guiado a toda a verdade. E você sendo guiado a toda a verdade, você vai glorificar a Deus. Então, ou seja, se você não tem glorificado a Deus com a sua vida, com quem você é, quem você tem sido, é porque você não tem aceitado que Deus guie você a toda a verdade. Aí está a razão pela qual você precisa do Espírito Santo. Sabe, você pode ouvir falar sobre o Espírito Santo inúmeras vezes, mas se você não quer, você vai fazer o que mandam, mas você não vai buscar com intensidade. Agora, quando você vê que você tem uma necessidade, que você está em falta, que você tem feito escolhas erradas, você tem se autodestruído, que do seu jeito não funciona, aí então você vai buscar o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, porque você quer a verdade, você quer que Ele guie a verdade, você não quer o seu reino, você não quer fazer as coisas do seu jeito, porque do seu jeito você já fez e você já foi frustrado. Você quer o reino de Deus, você quer Deus, você quer a justiça de Deus, você quer que Deus dirija você. Aí sim, nessa condição de necessidade, você busca com intensidade. E para aqueles que têm até o Espírito Santo, mas querem predominar a sua própria vontade, vão tomar decisões erradas e vão sofrer as consequências. E Deus vai ter que assistir o que você mesmo escolheu. Ele, como guia, que quer guiar toda a verdade, quer ser glorificado através da sua vida. Mas você tem que receber o que é dele. E você tem recebido o que é dele? Bem, só você pode responder. Agora, não responde com a fé emotiva que auto se convence. Sabe aquela fé que fala assim, tudo está certo para meu lado? E o problema é com os outros, é com Deus? Pois é, a fé inteligente avalia a si mesmo porque quer andar na justiça, quer observar o que está errado, quer fazer o que é certo.